Boa tarde, meus queridos. E hoje nós adentramos ao quarto dia de conflito entre Hamas e Israel. E certamente nenhum de nós vai ter a resposta para essa guerra, mas vale a pena a gente continuar analisando o comportamento das pessoas ao redor e tentar entender um pouco mais sobre esses conflitos e discorrer um pouco mais sobre esse assunto, que certamente ainda vai render muito. E vale a pena a gente fazer alguns apontamentos bem interessantes. Por exemplo, 20% da população de Israel é composta por árabes. Então, quando o Hamas, que é um grupo terrorista, lança foguetes contra Israel, inevitavelmente ele acaba matando pessoas que compõem esses 20%. Então, muitas pessoas ao redor do mundo declaram seu apoio ao Hamas e falando liberte a Palestina, como se o Hamas fosse um grupo de combatentes pela liberdade. E na verdade não, na verdade eles são terroristas. E não há muito que se discutir sobre isso. Eu acho impressionante a ONU não se manifestar em nada com essa designação. E é por isso justamente que o Brasil também não designa o Hamas como terroristas, porque a ONU, o Brasil segue a designação da ONU. O que, francamente, na minha opinião pessoal, também não concordo. Mas eu acredito que os países têm que ter a sua autonomia e não ser vinculados a um órgão internacional. O país tem que ter a sua autonomia de posicionamento. Então, vale a gente fazer uma análise de algumas contradições aqui que eu acho interessantes. Como eu falei, o Hamas, quando dispara seus mísseis contra Israel, ele acaba matando seu próprio povo, que é o povo árabe, que é o povo da Palestina, que é o povo que habitava aquela região desde 1900 e sei lá quando, ou pelo menos a partir de 1947, quando Israel começou a tomar conta do território e expandir. Existe também a questão das 5 rejeições que foram realizadas pelo povo da Palestina, né? Ou seja, cujo território Israel tentou ceder alguma parte de alguns territórios, mas acabou não dando certo por questões lá do Império Otomano, e eu não quero entrar nessa história aqui, porque senão a gente vai desvirtuar o objetivo desse vídeo. Mas o Hamas, como sendo um grupo terrorista, ele não se importa com o seu povo. O Hamas, quando ele lança esses foguetes, ele mata o seu próprio povo, e quando ele sabe que Israel necessariamente vai retaliar contra a faixa de Gaza, porque o Hamas governa a faixa de Gaza, inevitavelmente esse tipo de coisa aqui vai acontecer. E aqui a gente pode ver um vídeo da destruição, e eu acho que mostrar só a destruição é o suficiente. A gente sabe que existem muitas vítimas como dano colateral numa guerra como essa. E isso é absolutamente triste. Então, como que alguém pode apoiar esse grupo? Como que a gente pode ver pessoas apoiando o Hamas e gritando: liberta a Palestina, Hamas, liberta a Palestina? Isso não entra na minha cabeça. Francamente, eu não consigo entender. Na verdade, eu consigo entender. Isso é o fanatismo, é aquela pessoa que não tem coragem de tomar uma atitude e apoia aquele que é fanático e toma essa atitude por si. Só que você está contribuindo para isso. Quando você vê cenas de pessoas mortas, mulheres mortas, crianças desaparecidas, e você apoia isso, você está apoiando justamente isso. Esse tipo de ato de terrorismo. Sinceramente, se fosse palestino, eu nunca ia querer que outra pessoa perpetuasse um ato de terror em meu nome. Isso não entra na minha cabeça. É como se alguém estivesse falando para mim assim: olha só, eu estou lutando pela sua liberdade. E eu ia falar para ele, meu amigo, tudo bem, não precisa lutar pela minha liberdade. Se for para matar mulheres e crianças, não precisa lutar pela minha liberdade. Deixa que eu vou me tornar livre sozinho.
eu vou trabalhar, vou estudar, vou arrumar uma maneira não violenta de me tornar a melhor pessoa que eu puder, o mais forte possível, o mais capaz possível, para ser responsável pela minha própria liberdade, para não ter que ver mulheres e crianças sendo mortas por você, para que eu possa ter o que você chama de liberdade. Essa liberdade eu não quero para mim. Então esse, em última instância, é o meu ponto. É muito fácil você estar num outro lugar do mundo, torcendo pelas pessoas, por outros, matando pessoas por você. Isso como eu falei anteriormente, a banalidade do mal. E isso é uma coisa que, para mim, é o ponto mais importante de todos, é justamente aquilo que a gente tem que estar atento como característica específica de determinados grupos, que colocam essas questões acima de princípios, como a vida, por exemplo, que é o que está acontecendo. O Hamas, ele não está preocupado com a vida dos palestinos. A partir do momento que ele coloca mísseis no topo de estruturas como escolas, hospitais e outros prédios civis, residenciais, Israel obrigatoriamente tem que derrubar aquele alvo, porque senão os mísseis vão continuar voando para Israel, sendo que Israel liga ou manda mensagens, ou tem alguns casos que Israel até liga para as pessoas avisando que vai derrubar aquele prédio, para poder esvaziar o prédio e assim tentar evitar a morte de civis. O Hamas não se importa com a própria Palestina. Enquanto a Palestina está sendo destruída e o seu povo está sendo utilizado como colateral para depois ser mostrado na mídia, olha, meu Deus, olha o que o Israel está fazendo. Claro que Israel está fazendo, olha o que você fez. Então, o Hamas vive em seus palácios. Os líderes do Hamas estão espalhados pelo globo, não estão de frente na guerra. E isso me faz também pensar sobre outros apoiadores do Hamas. Por exemplo, como o Irã, que agora faz parte do BRICS, que o Brasil faz parte. Ou seja, o Irã, que recebeu 6 bilhões de dólares da administração do Biden, certamente, ou pelo menos alguns repórteres, né, mencionaram, existem alguns reportes sobre isso, certamente o Irã fundamenta a atitude do Hamas, ou seja, financia a atitude do Hamas, porque é um dos seus maiores apoiadores de forma aberta. Tanto é que no parlamento do Irã sempre se grita morte à América, ou então morte a Israel, e assim sucessivamente. Então isso é um apontamento que faz muito interessante. Será que nós, como Brasil, como país, será que nós queremos esse tipo de alinhamento? Eu acho um pouco temerário a gente ter esse tipo de alinhamento. E a gente tem que pensar de outra forma também. Tem mais um ponto que é muito interessante. Será que se Israel simplesmente abaixar suas armas e falar assim, olha, tudo bem, vamos deixar aqui, vamos acabar com todas as cercas, vamos abrir todas as porteiras e vamos deixar todos os palestinos entrarem. Vamos deixar aqui entre a Cisjordânia e a faixa de Gaza o trânsito livre entre pessoas. Vamos simplesmente abrir totalmente os portões. Será que haveria paz? Será que haveria paz? Será que essa é a causa do problema? Ao que tudo indica, existe um lado, não o árabe palestino, não o palestino, mas do ponto de vista extremista de um governo que detém a faixa de Gaza e que abertamente declara que quer a dissolução e a aniquilação do Estado de Israel e de todos os seus integrantes. Será que se Israel abrisse suas portas, será que haveria paz ou será que haveria mais guerra? Se já é ruim assim, imagina, porque tem alguns jornalistas que proclamam,
Faixa de Gaza é prisão a céu aberto, descreve o especialista. Tudo bem, eu até entendo algum argumento. Vamos ser justos, a faixa de Gaza realmente é uma área cercada. Existe uma série de critérios ali de entrada e saída, de movimentação e de fiscalização. Mas será que se Israel abrir suas portas haveria paz? Ou haveria mais bombardeio, haveria mais terrorismo, haveria mais mortes? Eu entendo que seria pior, particularmente falando. Mas não sei, eu não sou um expert nessa área, eu sou só alguém que tenta analisar essas questões e resolveu falar na internet. Mas eu acho que vale muito a gente pensar sobre isso, porque eu não entendo que haveria paz. E a gente vê que todos aqueles que... Existe uma ideia cada vez mais presente do ponto de vista internacional, e várias notícias, vários jornais também veiculam sobre isso, que é a ideia da Terceira Guerra Mundial. A gente sabe, quando a gente estuda historicamente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não existe existe uma ideia histórica de que, olha, a Segunda Guerra Mundial começou no ano de 1940 e tanto, ou 1930 e tanto. E tem até historiadores que têm ideias diferentes. Ou a Primeira Guerra Mundial começou no ano Y. Ou seja, mas isso, os estudantes da história, ou seja, muitos anos depois da guerra, os historiadores, aqueles catedráticos, os estudiosos se reúnem e falam, olha, pelos eventos, nós entendemos que começou naquele ano. Mas se a gente voltasse em 1942, 1937 ou 1939 e falasse, bom, quando começou, você que está aí agora, em 1940 e tantos, você acha que a Segunda Guerra Mundial está começando? Você acha que a Segunda Guerra Mundial começou agora? Será que essa pessoa daria a resposta certa? Será que ela falou, não, realmente, a Segunda Guerra Mundial, eu que vivo nessa, começou neste tanto. Eu que estou vivendo aqui agora, em 1940, começou nesse ano aqui. Claro que não. Não é assim que se analisa a história. Então, quando a gente vê essa escalada de guerra pelo mundo, a gente vê a guerra na Ucrânia versus Rússia, que já se estende aí por mais ou menos 1 ano e meio. A gente vê agora a guerra entre Hamas e Israel, que o próprio primeiro-ministro de Israel disse um dos seus primeiros pronunciamentos, que seria uma guerra longa e difícil, que eles só vão parar através da aniquilação total do inimigo, no caso Hamas. A gente vê alguns líderes mundiais e alguns países declarando seu apoio, tanto para o Hamas, ou para Israel, ou tanto para a Ucrânia, ou tanto para a Rússia. A gente vê a China e a Rússia cada vez mais próximos. A gente vê os Estados Unidos sendo chamado a atuar na Ucrânia, enviando mais de 100 bilhões de dólares no total para a Ucrânia. E agora os Estados Unidos sendo chamado também para auxiliar Israel, porque Israel é um dos maiores aliados, talvez o maior aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. O principal, certamente. Então os Estados Unidos também vai ter que enviar, o Biden já falou que vai enviar suporte, a forma de suporte ainda está sendo analisada nesse momento. A gente vê uma escalada de guerra no mundo. E existem muitos que estão colocando essa névoa da Terceira Guerra Mundial no ar. E eu entendo que a gente tem que estar atento a isso. A gente gosta de achar que o Brasil é um país neutro, de fato é. O Brasil sempre se posicionou de maneira neutra em todas as guerras. Apesar de na Segunda Guerra Mundial, o Brasil teve uma participação pequena, mas teve uma participação na Segunda Guerra Mundial. De toda forma, é algo que a gente tem que ficar atento. É algo que a gente tem que colocar essa ideia no ar e a gente tem que analisar. E para finalizar esse vídeo, eu gosto de falar que a liberdade de expressão é uma das maiores ferramentas que se tem, para todos os lados. Porque a liberdade de expressão permite que você veja quem apoia o Hamas e quem apoia
Eu não digo nem apoiar Israel, porque eu sempre falo isso. Eu acho que a gente tem que ser justo e certamente Israel, não posso dizer que Israel é o árbitro da moralidade absoluta em todo esse conflito. Porque, como eu falei, sempre há danos colaterais em guerra. Mas Israel é uma democracia no Oriente Médio e isso é certamente algo muito difícil naquela região. Como eu falei, é a única. Então, a gente tem que analisar isso de uma forma um pouco mais aberta e olhar para aqueles que estão apoiando isso e conscientizar essas pessoas de que, olha, você está apoiando, querendo ou não, por ideologia ou não, você está apoiando a morte de civis dos dois lados, quando você apoia o Hamas. Você apoia um grupo terrorista, liberta a Palestina, ao custo de vidas inocentes? Não, não está legal isso. Isso não está de acordo com os princípios maiores, com aqueles que falam de direitos humanos, de vida e disso, daquilo. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento e prestar bem atenção nessa questão da evolução dessas guerras no mundo. Seja como for, até o próximo vídeo e comentem, deixem o like, que isso é muito importante. Se você chegou até o final desse vídeo, comenta, eu quero muito saber a sua opinião. Um abraço.